Graça e paz, irmãos. Muito bom dia. Eu gostaria de começar essa live nossa de hoje de uma maneira um pouco diferente. Em primeiro lugar, eu quero te desejar Feliz Páscoa. Sabemos que para nós hoje a Páscoa tem um sentido diferente, porque nós não comemoramos uma questão de confraternização apenas, mas é de libertação. Nós já aprendemos que Páscoa significa passar por cima, porque o anjo do Senhor lá no Egito passou por cima das casas do povo de Israel para não matar os primogênitos. Então é um sentido de libertação. Para nós, continua tendo esse sentido de libertação, mas com uma conotação ainda mais profunda, porque é o domingo da ressurreição, o domingo em que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu queria orar nessa manhã, eu queria, antes de lermos a palavra de Deus e compartilharmos a mensagem que Deus tem para o nosso coração, eu quero orar com você. Querido Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento que nós estamos vivendo, que estamos atravessando. Muito obrigado, Deus, porque aquilo que vem da Tua palavra sempre se cumpre. E certamente nós estamos vivendo muitos dias muito difíceis com essa pandemia do coronavírus e provavelmente é parte, desses momentos finais que a Terra está vivendo de acordo com as profecias da Tua palavra. Nós queremos Te agradecer porque a Bíblia nos ensina assim, tudo dai graças. E queremos pedir a Deus Tuas misericórdias. A morte por conta do Covid-19 tem chegado mais próximo de nós. Tem chegado perto de parentes, de amigos, de pessoas que conhecemos. Então nós queremos pedir a Tua misericórdia. Queremos pedir que o Senhor possa nos dar tranquilidade, uma cabeça boa, mente boa, que o nosso psicológico não seja abalado por causa de notícias, mas que nós possamos manter a fé. E talvez esse momento de convivermos próximos da morte, seja um momento também de compartilharmos o Teu amor a pessoas que não Te conhecem ainda. Nos capacita, nos ajuda nesse sentido. Abençoa, Deus, o Teu povo, que hoje, ó Deus, está Te cultuando por toda a face da terra. Talvez de forma diferente, nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, mas certamente temos muitos que estão Te buscando. Através de uma tela, através, ó Deus, de áudio, mas que o Senhor possa abençoar o Teu povo espalhado por toda a face da terra. Fala ao nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de hoje está ainda no capítulo 13. A última coisa que eu gostaria de falar, baseado no capítulo 13 do Evangelho de João. Ainda é a série de mensagens sobre as últimas lições deixadas pelo nosso mestre. Já falamos e vamos repetir. O apóstolo João usa 5 capítulos para falar desses ensinamentos de Jesus. Do capítulo 13 ao capítulo 17. E agora a última mensagem, baseada nesse capítulo 13, está nos versículos de 31 a 38. E nós vamos ler, e hoje eu gostaria de falar sobre a prova, de que somos discípulos de Jesus. O subtema da mensagem de hoje é a prova do discípulo, a identidade do discípulo. O que nos caracteriza como discípulo? E Jesus, ele fala o seguinte nesses versículos. João 13, de 31 a 38. Quando ele saiu, está falando de Judas, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou,
não podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. E replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, palavras do nosso Deus. Como eu disse, hoje eu quero pensar sobre o tema, a tese, o tema a prova do discípulo. O que nos faz provar que somos discípulos de Jesus? E aí Jesus, ele fala algo muito interessante nesse texto. Primeiro ele começa falando da sua glorificação e da glorificação do Pai. E quando Jesus fala isso, ele fala de algo que os discípulos ainda não entendiam, de vencer a morte. Algo que aconteceria com ele em breve momento. Dali a alguns dias ele passaria pela morte, experimentaria a morte. E ele estava ali com os discípulos, ainda no cenáculo, compartilhando dos seus últimos ensinos, os seus últimos momentos de preparação para que os 12 pudessem dar continuidade ao trabalho. Mas ele fala de algo que eles ainda não conseguiam compreender, a glorificação de Jesus. E essa glorificação era vencer a morte, era lutar contra a morte. Isso me faz pensar que a revelação de Deus para nós ela é progressiva. Quando nós aceitamos a fé e temos um monte de dúvida. Quando começamos a frequentar a igreja, a gente vai aprendendo as coisas aos poucos. O Espírito Santo vai nos fazendo entender as coisas de acordo com a nossa maturidade espiritual, com a nossa procura, mas a revelação de Deus é aos poucos. Naquele momento, Jesus fala algo para os discípulos. Os discípulos estavam andando com Jesus 3 anos. 3 anos fazendo um seminário com um mestre por excelência. 3 anos com o melhor professor. 3 anos com o que eles poderiam ter de mais profundo na ciência, na teologia, na medicina, em qualquer ensino, qualquer área de ensino que a gente possa pensar. Estava ali com aqueles 12, o mestre por excelência. O mestre dos mestres, o mestre da vida. E agora ele diz algo que os discípulos não entendem, a glorificação. E a glorificação era essa vitória sobre a morte. E só é possível nós acreditarmos na vitória sobre a morte, nós estamos no domingo da ressurreição, quando nós entendemos que Cristo deixou essa possibilidade para nós. Então Jesus estava falando com os discípulos de algo que eles não entendiam ainda. E ele disse que a glorificação do crente era a última etapa da vida do crente aqui na terra. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que as recompensas que nós temos de mais valor não é as recompensas desta vida, são as recompensas da vida vindoura. São as recompensas de quando nós pudermos, na plenitude, gozarmos da paz e da presença de Deus, que é quando formos para o céu. Quando nós formos glorificados. Quando nós experimentarmos o que há de mais precioso na vida cristã, que é a comunhão agora eterna com Cristo Jesus, onde o pecado não pode chegar, o pecado não pode habitar e a morte não pode nos alcançar. É quando nós partirmos dessa vida, quando nós partirmos dessa terra. No entanto, essa glorificação, essa coisa maior que é entrar na vida eterna, maravilhosa e linda, prometida por Cristo, ela passa por etapas. E essas etapas é que são importantes para que nós possamos mostrar para o mundo o quanto vale a pena servir a Jesus, o quanto nós somos queridos do Pai, mas a principal coisa é obedecermos às palavras de Jesus. E essas etapas são interessantes, porque todas essas etapas, elas são etapas de amor. E é interessante que Jesus, depois de 3 anos, dizendo para aqueles discípulos que melhor coisa é dar do que receber, dizendo para eles que se alguém pedir a capa, dá também a túnica, se alguém lhe bater na face direita, oferece a outra, a esquerda. Quando Jesus ensina para eles que amar é importante, Jesus ali no final do aprendizado físico, presencial com os apóstolos, ele diz para os apóstolos: um novo mandamento eu vos dou.
e o amor sempre será um novo mandamento. O apóstolo João, que escreveu esse evangelho para nós, quando ele chega lá no final da sua vida e ele começa a colocar os seus escritos, ele escreve as suas cartas, ele escreve o seu evangelho, ele escreve o Apocalipse, ele escreve as suas revelações, ele compartilha com a igreja algo precioso, ele diz que o amor é um novo mandamento. Ele repete isso que Jesus fala com eles aqui. Então nós precisamos passar por essas etapas antes da glorificação em amor, porque o amor é o que nos identifica. O amor é a prova viva de que somos servos do Senhor Jesus Cristo, somos seus discípulos, e Jesus diz isso nesse texto. Vocês vão ser reconhecidos como meus seguidores, vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos se vocês fizerem o que eu vos mando, e tão somente se tiverem amor uns para com os outros. E o amor é interessante que Jesus coloca aqui, porque é um amor não fingido. O amor que Jesus coloca aqui é um amor igual ao dele. Ora, Jesus nos amou a ponto de morrer no nosso lugar. O que nós, simples e meros mortais, podemos dar em troca desse amor? Podemos morrer na cruz para salvar outros? Não adianta. O sacrifício necessário foi cumprido por Jesus e só por ele. Então nós não podemos devolver nada para Jesus que ele já não tenha, que ele já não saiba. Ele não depende de nós. Mas é esse amor que ele desafia os apóstolos a que eles tenham uns para com os outros. O mesmo amor, o mesmo exemplo. Jesus tinha acabado de lavar os pés deles. Jesus tinha acabado de dar uma prova de humildade, de sendo o maior, sentar-se à frente de todo mundo, pegar uma toalha e lavar os pés dos discípulos. E nós? A que ponto estamos dispostos a sofrer amando-nos uns aos outros? Ou a nos alegrar amando-nos uns aos outros? Porque é isso que caracteriza o discípulo, é isso que nos prova como discípulo. Então, se nós vamos enfrentar lutas, estamos enfrentando agora, precisamos fazer em amor uns para com os outros. Se vamos enfrentar dores, sintamos dores amando uns aos outros. Se vamos enfrentar e passar por coisas lindas, maravilhosas, boas, vamos nos alegrar amando-nos uns aos outros, compartilhando uns com os outros. Se vamos viver milagres, e recentemente nós temos o milagre da Raquel mais presente em nossa igreja. Recentemente, conversando com o irmão Paulo, ele disse que os médicos diziam que não tinha jeito. Ou ela não sobreviveria, ou teria sequelas e não tinha conversa. Raquel tinha sido desenganada, ainda assim, Raquel está aí bem, participando de reuniões com os irmãos da igreja. Então, irmãos, é maravilhoso isso, porque precisamos passar esses milagres em amor. Precisamos passar tudo que é as etapas que vêm antes da glorificação em amor. É isso que Jesus está tentando ensinar para os discípulos naquele momento. Olha, existe algo melhor do que este mundo, existe algo melhor do que esta vida. Nós vamos vencer a morte. Daqui a pouco eu vou vencer a morte, mostrando que todos podem vencer a morte através de mim. Mas para isso vocês precisam se amar. Vocês precisam amar uns aos outros. Você precisa seguir o meu exemplo de amar incondicionalmente, da mesma maneira que eu amei. E aí vem a questão da falta de entendimento dos discípulos. Porque aí Jesus diz para eles, olha, eu estou indo para um lugar onde vocês não podem ir comigo. E aí, para onde Jesus vai? Que os discípulos não podem seguir. É para enfrentar a morte. O tempo dos discípulos não era aquele. Então, por que não posso ir agora? Pergunta Pedro para Jesus. Por que não posso ir agora? E aí, Pedro estava sendo hipócrita, porque iria negar Jesus dali a algum tempo. E Jesus alertou a Pedro sobre isso. Pedro estava mentindo. Não, Pedro não estava mentindo. Ele seguiria Jesus. Ele disse, ó, Senhor, eu vou te seguir onde quer que o Senhor for. Em outras versões dos evangelhos, até a morte, se preciso, eu vou morrer contigo. E Pedro, depois dá provas disso, na sua vida, na sua morte em Roma, ele morre em nome do evangelho, morre em nome de Jesus, mas naquele momento ele não sabia o que ele estava dizendo.
era o simples desconhecimento da vida do apóstolo Pedro. Ele não estava pronto. E nós? Nós estamos prontos? Por que não seguir o Mestre agora? Por que não seguir Jesus agora? Olha, quando Jesus diz para os discípulos, olha, vocês não podem ir para onde eu estou indo, é porque não apenas eles não estavam prontos, eles não estavam preparados, como também não tinha chegado o momento deles. Eles ainda precisavam amar, eles ainda precisavam divulgar esse amor, eles ainda precisavam anunciar o Evangelho. Então, se Deus tem nos deixado no mundo, se nós estamos ainda nessa terra, se estamos ainda respirando, se estamos ainda nessa vida, é porque Deus ainda espera algo de nós. E como passar por essas etapas antes da nossa glorificação, antes da nossa partida deste mundo, se não dando provas de que nós somos discípulos de Jesus. E seremos discípulos de Jesus. Mostraremos para o mundo que somos discípulos dele, se tão somente amarmos uns aos outros da mesma maneira que ele nos amou. É um desafio, sim, meus irmãos, mas nós ainda não estamos prontos. Deus ainda não terminou a sua obra em nossa vida. E Ele é fiel para completá-la até aquele dia, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro diz para Jesus, eu quero ir para onde você vai, e eu vou contigo aonde você for. Mas ele não sabia que aquela revelação de Jesus para a sua vida, do apóstolo Pedro, ainda não estava pronta, ainda não tinha terminado. Dali a pouco, no capítulo 21 do mesmo Evangelho de João, Pedro seria confrontado no seu amor por Jesus. Senhor, Pedro, tu me amas? Perguntaria Jesus para ele 3 vezes. E Pedro diz para Jesus, Senhor, eu gosto do Senhor. O Senhor sabe que eu sou seu amigo, Senhor. E muito provavelmente Pedro estava envergonhado de dizer para Jesus, eu te amo com amor ágape, porque ele sabia que tinha negado. Mas as nossas falhas, as nossas limitações não impedem de sermos os melhores discípulos de Jesus que nós podemos ser, amando-nos uns aos outros. E o amor é a nossa identidade. O amor é a nossa prova. Prova não no sentido de dificuldade, mas prova no sentido de materialidade. Prova no sentido de comprovação de que somos discípulos de Jesus. Então precisamos nos amar uns aos outros. Nesse domingo de Páscoa não podemos esquecer do amor. Não podemos esquecer de que Deus fez a sua parte, enviou o seu Filho ao mundo para viver aqui como cada um de nós, na sua humanidade. Viveu, ensinou o amor, deixou o amor registrado para nós, deixou o mandamento de amarmos, mas amou-nos a ponto de morrer na cruz no nosso lugar. E ressuscitou ao 3º dia. Hoje vivemos o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa. Mas precisamos fazer uma reflexão. Nós estamos prontos para passar pela glorificação, ou seja, vencermos a morte, passarmos pela morte física e vencermos a morte espiritual. Eu não sei quando é que Deus vai me chamar. Eu não sei se chego no final do dia de hoje, não sei se chego na semana que vem, no domingo que vem, mas eu sei de uma coisa, enquanto Deus está me deixando aqui, eu preciso amar. Eu preciso fazer a sua vontade. Eu preciso cumprir os seus propósitos na minha vida. E eu só consigo fazer isso mostrando que sou discípulo de Jesus. Amando a você, amando a minha família, amando a minha igreja, os meus irmãos, amando até os meus inimigos, porque esse é o mandamento do Senhor Jesus. Então nós precisamos cumprir. Eu gostaria de terminar com uma ilustração. Diz que num belo domingo, enquanto a esposa estava preparando o almoço, o pai chama um de seus filhos e diz para ele, vamos ali comprar um refrigerante. Eu gostaria de dizer suco, né? Porque eu não bebo refrigerante, mas estou dizendo refrigerante, que é assim que está na historinha. E lá vão eles, e eles começam a caminhar, pegam os cascos. Vocês mais novos talvez não saibam o que é isso, né? Mas é o litro retornável do refrigerante e vão. E aí vai o menino andando na calçada junto com seu pai, está se aproximando do bar, e o menino pensa, opa, está chegando e nós vamos comprar o refrigerante. Mas eles passam pelo bar, passam direto.
e o menino pergunta para o seu pai, pai, não vamos comprar aqui que é mais perto de casa? E o pai diz, não filho, vamos mais adiante. E mais adiante eles vão caminhando um pouco mais, vão chegando perto da padaria. Em frente à padaria existia uma adega que também vendia refrigerante. E o filho pensa, opa, tá chegando, vamos comprar o refrigerante. Mas o pai passa direto e fala, pai, nós não vamos comprar aqui. Não, meu filho, vamos andar um pouquinho mais, vamos chegar um pouco mais adiante. E eles chegam no mercadinho. E o filho já olhando, falou, poxa, o mercadinho é tão longe. Perdemos a oportunidade no bar, perdemos a oportunidade na padaria, perdemos a oportunidade na adega. E viemos caminhando até o mercadinho, eles entram no mercadinho, e assim que chegam no mercadinho, está lá o seu José, português, né, com um lápis na orelha, e cumprimenta. Como vai o senhor? Que bom que o senhor veio aqui hoje, nesse domingo. Como é que vai o senhor? Como é que vai a sua esposa? Como é que vão os seus filhos? E aí o pai daquele menino começa a entabula uma conversa e diz, seu Zé, muito bem, minha esposa está bem, está em casa preparando lá o almoço, e nós viemos aqui no seu mercadinho para comprar refrigerantes para a nossa família, para o almoço. E ali eles conversam, e aí o pai do menino pergunta também como é que vai a família do seu Zé, e ele responde, e eles passam ali cerca de 15 minutos naquele mercadinho, e quando vão embora, aquele menino recebe um afago do seu Zé, que mexe no seu cabelo, e diz para o pai daquele menino, seu filho está cada vez mais bonito. E aquele menino volta para casa se sentindo diferente, se sentindo pessoa ímpar, única. Se tivesse entrado no bar, o atendimento talvez fosse frio, rápido, porque ali estavam as pessoas para beber. Se tivesse entrado na padaria, talvez tivesse muita gente para comprar alguma coisa. Se tivesse entrado na adega, ali é o momento de lugar que vende só bebidas alcoólicas. Mas eles entraram no mercadinho com atendimento diferenciado. Eu quero te dizer que o amor de Deus por nós é assim, diferenciado. E Deus sempre está pronto a nos fazer um afago, a suprir as nossas necessidades. Mas para isso nós precisamos, acima de tudo, mostrar para Deus que nós somos os seus discípulos. E como provar isso? A prova é que nós amamos uns aos outros. Feliz Páscoa para você. Cumpra as etapas que Deus tem para a sua vida. Esteja atento à palavra de Deus. Os ensinos estão aqui. E as revelações mais profundas de Deus para você, para a sua vida, elas vão sendo gradativamente apresentadas. O Espírito Santo de Deus te ajuda a entender cada vez mais da palavra de Deus e do Deus da palavra. Mas a principal coisa é passar por cada uma dessas etapas, por cada uma das nossas dores, das nossas dificuldades, por cada uma das nossas alegrias, amando-nos uns aos outros. Que Deus te abençoe. Feliz domingo de Páscoa. Cristo ressuscitou. Aleluia.